Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis. Hoje é 29 de novembro de 2024, né? E nesse horário das 16 horas, nós estudamos esta obra de Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Essa obra da editora Allan Kardec. E nós estamos estudando o capítulo 7, que tem por título Os Obsessores. E aí, como é que vocês estão? Está tudo bem? Temperatura está agradável? É melhor pular essa parte, Rose. É, Aqui o maçari ontem estava insuportável. é. Aqui, aqui em Petrópolis está 23 graus, Ah, você quer deixar a gente de água na boca? Isso é maldade. mas Aqui está 31. 31. É. O problema aqui é que está abafado. Está 23, mas está abafado, entendeu? Não está aqueles 23 graus geladinho, não, sabe? Está abafado. É com sensação térmica assim mais. 8 por aí. Eu, Ontem dizem que a sensação térmica foi 43. nossa Senhora, meu Deus. Porque chegou uma parte da tarde e começou a ficar assim nubladão, nubladão, abafado. Vento, aí chuviscou. Aquele chuvisco não foi suficiente para refrescar, aí o vapor subiu. Eu. Aqui está assim. Está aquela. Está 23, 24 graus, mas é aquela temperatura abafada. E normalmente, quando às vezes chega essa temperatura de 23, 24, fica aquela coisinha fresquinha. Dessa vez não está fresquinho. Tá aquilo abafado, sabe? E aí choveu, caiu uma chuvinha agora de tarde. Mas aí é o que você falou, sobe o vapor da terra. E aí em Portugal, Elô, como é que tá? Eloá, como é que tá? Liga aí Está teu... sem som, Elô. Uma delícia, fica uma delícia, de clima assim, maravilhoso. O Pô, que tiver de casaco, coloque, porque não está assim de frio, mas está Hoje eu tomei duas vacinas, a não, da gripe e a da Covid. No mesmo braço, não doeu nada, não dá para entender, né? eu da vacina da Covid já tomei tudo também. Não senti no mesmo braço, pá, 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 de graça, o pessoal chama, né, na farmácia. E É, aí você faz, é maravilha. aqui, Tô no céu. ó, vai ali tomar vacina de para coceira, eu corro e vou. É, tu vê. Eu e o Arnaldo saímos de vacina. Eu digo, "Ô, coisa boa, né? Sem dor, sem Eu, dor no braço. eu também tomei, não senti nada. Eu tomei a Nada, nada, né? Covid, que o pessoal disse que ai, vai doer, não senti nada. Não senti nada, Também não, também não. graças a Deus. Mas terrinha, ó, Boa terrinha tarde. boa, viu, gente? A Eu vacina, sinto muita saudade do pessoal, né? Da família e tudo, mas agora mesmo meu filho, eu achei que eles chegaram bem na hora que eu estava arrumando aqui pra gente. Eu fiquei preocupada, eu digo, ai meu Deus do céu, eu não queria que eles fossem embora, ao mesmo tempo eu queria fazer o curso, mas não dá, né? Dois cachorros, ele, eu digo, aí eles, vamos andar com os cachorros. Opa, sou eu aqui. ainda Quando deu eu não posso é porque chegou alguém, né? Aí realmente fica difícil. 10 graus, mais ou menos. Hã? Aí está uns 10 graus. Não, aqui deve estar agora de noite, quanto que está? 12 por aí, 12 graus, 11 por aí. Aquele frio de matar, né? Aqui em Petrópolis também, quando o tempo cai, aí Aham, sempre à noite, né? Vai aham. 8, 10 É. Aí graus. de madrugada esfria, de manhã é a hora mais fria do dia. Eu De fui ver manhã, agora, eu falei para 31, acordar, mas aqui eu fui ver agora no celular, está 24. 24. É, dá para, né? Se não tivesse tão. Está sem som, Rose.
Não, estou com som. Não, ficou um período sem som. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tô achando que 24 aí no Rio é difícil. Deixa eu ver aqui. Ó, eu abri 24. aqui, deixa eu confirmar de novo. Espera aí. A água normalizou aí. Está normalizando. Não, aqui onde eu moro não faltou, não, graças Não a Deus. faltou, né? Tem lugares que não. Ainda bem, Ó, né? Pô, aqui, ó, no celular confirma. Taquara, 24 graus. 24. É isso do quadro, hein? Tomara que. É isso aí do quadro, porque é coisa para realmente vocês. Porque está praticamente a temperatura aqui de Petrópolis. É, É igual poxa. isso que eu estranhei, porque normalmente é uma variação de 5, 6 graus de Petrópolis para o Rio, né? Aham. 24 no Rio, 24 aqui em Petrópolis. Mas aí é mais fresquinho, geralmente, né? Oi, gente, boa tarde. É que Olá, agora Ô, caiu uma chuvinha aqui. Boa tarde a todos. Pô, boa graças a Deus. tarde. Aqui caiu uma Chuvinha, chuvinha, Boa chuvinha, tarde. mas já parou. não, Tá 24 mesmo, gente. 24. É, mas é isso. Aqui em São mas tá José está abafado. 34. 34? Poxa, Mas tá 30. abafado. É isso aí, gente. Tem que É. Ai, começar Chica, lá vem ela. Oh, meu Deus. que está na hora. Escutou, Nainha? Vamos lá, vamos ao nosso estudo. Boa tarde, então. Eloá, Alberto, Carmen, Ana Constantino. Quem será o Samsung, hein? Samsung, eu acho que é Joana, não tenho certeza. Alberto, é que não deu para ver. Samsung não ligou a câmera, a gente não sabe quem é. Mas eu acho que, Samsung, apesar que a Joana até. tem um J, aí eu sabia que era a Joana, mas agora a Samsung eu não tenho certeza. E, e hoje a nossa amiga Denise está fazendo cirurgia. Eu acredito que ela já deu Ah, tá fazendo? Ai, que bom. para fazer uma Ô, cirurgia. coisa boa. Ô, Conseguiu, então? Sim, sim. Eu maravilha. ainda devo ter cirurgia, porque eu fui Uh, para ela bem. coisa boa. Ela Ainda está na sala de Que bom. cirurgia. deve Disse estar. o Ai, médico. que bom, gente. Está na sala de cirurgia ainda. Ontem eu ouvi ela aí, eu fiquei preocupada, digo, pô, eu não perguntei, ela não tinha feito, mas que hoje, olha que bom, que boa notícia. Vida doce. Ah, vai tirar de letra. Gente, como eu falei, nesse horário nós estudamos essa obra da Terezinha Oliveira, conversando com os espíritos da reunião mediúnica. Estamos no capítulo que trata, capítulo 7, os obsessores, e hoje nós vamos começar a falar sobre os Vingadores, tá? Mas antes de iniciarmos, vamos levar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, agradecer por todas as bênçãos que temos recebido, pelo amparo que o Pai nunca nos deixa faltar, e que cada um possa ter aquela vontade, né, renovada de crescer, de fazer o melhor, de buscar sua autoevangelização. E também hoje, em especial, estamos pedindo aqui pela nossa irmã Denise Fernandes, para que ela possa se recuperar bem, que esteja tudo bem na sala de cirurgia e que ela possa se recuperar bem, em breve estar voltando ao trabalho e aos estudos. E assim, Senhor, envolvido pelas tuas bênçãos, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Como eu falei, nós vamos começar aqui com o Vingador. Então, a Terezinha Oliveira vai explicar essas questões aqui, ela está explicando cada tipo de companheiro e faz parte das zonas menos felizes, né? Que eles chamam de zonas trevosas, mas a gente chama de zonas menos felizes. E lembrando sempre que essa situação é temporária. Ninguém vai ficar de eterno nessa situação triste, né? Então, aqui falando sobre Vingador, é aquele espírito que não confia na justiça divina, ignora ou não tem paciência de esperar por ela, acha muito lenta e tomou em suas mãos
os instrumentos da justiça divina, esquecido de que todos erramos e temos a obrigação de perdoar para sermos perdoados. Eu aqui me lembrei, né, como o acaso não existe, que ontem nós falamos no livro Diversidade dos Carismas sobre a vingança, lembra? Nós falamos sobre a vingança. O que a vingança pode proporcionar à criatura? Inclusive, ontem, nós encerramos a nossa aula do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, onde nós estamos estudando o capítulo 15, Psicofonia. Nós falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 9, que fala sobre a vingança, né? E quem leu foi até a Carmen, Verinha, e a Deise encerrou essa leitura. Eu vou só ler um pedacinho do Evangelho, quando o amigo espiritual Júlio Olivier, esse texto foi lá de Paris, 1862, diz assim: a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Então, ele é sempre um tipo de covarde, né? E também, ela falou aqui, ele falou também aqui, que ele diz assim, fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar, se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa, sem caridade não há salvação. Então, está lá no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9. A vingança é o primeiro artigo das instruções dos espíritos. E aí eu disse para o pessoal assim, gente, tem também um texto da Joana de Ângeles, do livro Amor Imbatível Amor, que eu vou deixar para a semana que vem para a gente ler. Mas veio a calhar agora, né? E esse texto está no capítulo do livro Amor Imbatível Amor, Motivo do amor. de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, um capítulo chamado Doenças da Alma. Doenças da Alma. Então, quem tiver o Amor Imbatível Amor, Doenças da Alma, e, se eu não me engano, não me enganei, não, é o último artigo desse capítulo, quando ela fala de sede de vingança. Por quê? Porque, normalmente, esses companheiros chamados vingadores, né? Ele diz aqui, ó, é aquele que não confia na justiça divina, ignora ou não tem paciência de esperar por ela, acha muito lenta e tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina, de que todos erramos e temos a obrigação de perdoar para sermos perdoados. Então, como ele não tem confiança da justiça divina, ele decide praticar vingança com as próprias mãos. Mas como nós vimos semana passada não, ontem, né? Essas pessoas, elas vivem num círculo vicioso. Por quê? Ela quer acabar com a dor, buscando a vingança. Mas só que elas abrem outra frente de dor. Porque quando você pratica vingança, por exemplo, eu quero fazer mal a Eló. Aí eu me vingo, de repente eu acredito que a Eló fez algo contra mim, eu me vingo. Só que inicialmente, eu não estou fazendo mal a Eló, estou fazendo mal a mim mesmo. Porque a primeira coisa que eu faço no ato de vingança é não ferir a Eló, mas ferir a lei divina. Então, o meu ato de revolta, eu quero fazer mal a Eló.
Mas, na realidade, eu estou ferindo a lei divina. E ninguém passa impune ao ferir a lei divina, né? Então, aqui no capítulo 15, Instruções Psicofônicas, desculpe, capítulo 15 do livro Diversidade dos Carismas, no item 8, no final, já quase terminando o item 8, diz assim: antes de ser cometida contra indivíduos as nossas faltas, são primariamente contra a lei. E a lei teremos de responder por elas, mais do que a vítima. Então, se eu quero ferir a Eloá, eu primariamente, como ele diz assim, né? Eu primariamente estou agindo contra a lei. Que lei? Lei divina. E é primeiro contra a lei divina que eu tenho que responder, mais do que a Eloá. E depois ele diz assim, e por isso, quando alguém assume o papel do vingador ou do cobrador, que é o que nós estamos tratando hoje, está-se mal, muito mal, porque reabre o ciclo da dor que virá como reação futura. E foi por isso que o Cristo prescreveu o perdão universal 70 vezes 7, como está lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Porque perdoando, estamos nos libertando da dor. Caberá ao algoz fazer o mesmo, quer dizer, o vingador fazer o mesmo, pelos processos que lhe foram prescritos no devido tempo. Mas, como diz o Hermínio aqui, aquele que se acha vingador e acha que tem o direito de cobrar, fazer justiça, ele pouco está ligando para essas recomendações, principalmente a de Jesus, perdoai 70 vezes 7. Porque ele tem a ilusão que a vingança aplaca, quer dizer, diminui as dores, quando ele as cultiva e nutre. Na realidade, né? Na realidade, ela prolonga essas dores do tempo. E ele acha equivocadamente, que se vingando, ele se liberta, quando, ao contrário, fica preso ao antigo algoz, convertido em vítima. E não há como sair a simples força de argumentos desse terrível círculo vicioso. Porque, como diz o ditado popular, na realidade é um filósofo que disse isso, quem busca a vingança cava duas covas. E ao invés de se vingar e esperar-se a liberdade, ele se torna prisioneiro cada vez mais da dor. Então, a vingança é um dos maiores enganos que nós cometemos. E a maior vítima desse ato é o próprio vingador, que ele, ao cometer esse ato, está angariando para ele uma dor terrível, muito maior do que aquela que ele já está sentindo. Então, a Joana aqui, e como ele falou aqui, vingador, né? Como ele não confia na justiça divina, ele acha que a justiça de Deus vai falhar, então ele se candidata a fazer a justiça. E a Joana, nesse capítulo Doenças da Alma, nesse capítulo ela fala de várias doenças da alma. Uma delas é a sede de vingança, que é a última publicação, ela diz assim, a sede de vingança é lamentável. Já quase no final do texto, sede de vingança. Tá? Quem tiver com o livro aí, vai buscando lá quase no final do texto, sede de vingança. O meu é a página 200. Ela diz aqui, a sede de vingança é lamentável. É lamentável conduta espiritual que termina por afligir aquele que a vitaliza interiormente. Então, é uma péssima conduta espiritual que acaba por trazer mais dores àquele que a cultiva no coração. Cabe ao indivíduo envidar, quer dizer, fazer todos os esforços para vencer esse sentimento inferior, que lhe constitui motivo de demoradas angústias, porquanto é impossível desfrutar da infelicidade alheia, alegrando-se quando o outro sofre. Essa história de que eu estou muito feliz porque o outro está sofrendo, isso é mentira. Você nunca será feliz
promovendo a infelicidade do outro. Você se ilude achando que sim. Estou feliz porque ela está sofrendo. É mentira. Se você acha que fica feliz porque o outro está sofrendo, na realidade você está ficando cada vez mais infeliz. A aparente alegria que a pessoa pensa que está feliz, né? Resulta da satisfação por sentir-se vingado. Logo, se transforma essa aparente alegria em profunda frustração por desaparecer o motivo existencial. A vida tem definidas metas que constituem motivação para a sua experiência. Quando desaparece o sentido existencial, murche. Quer dizer, é como se você começasse a murchar. Se instalam as distonias, quer dizer, as doenças, e transtornos especiais tomam lugar na área do equilíbrio. Cabe ao infrator desenvolver a coragem para entender que o problema que ele está sofrendo não vem do exterior, não procede do exterior, de outra pessoa, porém dele mesmo, em razão de seus conflitos, da sua limitada percepção de consciência, em razão do trânsito em faixas primárias do conhecimento. Todavia, resolvendo-se por adquirir a saúde emocional, cumpre esforçar-se por reverter a situação, domando as más inclinações, dentre as quais se destaca a sede de vingança. Lentamente, porém, com segurança, o amor abre-lhe perspectivas dantes não imaginadas, se vão ampliando até conseguir a perfeita compreensão da luta que deve travar em seu mundo íntimo, a fim de autossuperar-se e encontrar a felicidade. Todo o esforço de educação pessoal em superar as más inclinações constitui terapia valiosa para a saúde integral. Ninguém há que se considere sem necessidade dessa avaliação pessoal e do consequente esforço para conseguir. Quer dizer, todos nós precisamos buscar fazer esse trabalho de autossuperar-se, tá? E buscar eliminar as más inclinações, para não guardar dentro de si esse desejo de vingança. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez, muitos anos, não sei se vocês lembram daquele programa Haroldo de Andrade, que era um radialista, né? Era da Rádio Globo, ele tinha um programa, na abertura do programa dele, ele sempre contava uma história de alguém que escrevia uma carta para ele. A abertura do programa dele era essa. Teve uma que eu nunca esqueci. Eu não sei se eu já contei para vocês. Era de uma mãe que morava numa comunidade. O filho dela foi morto na comunidade por um bandido lá da comunidade. E ela conhecia desde criança. Cresceu junto com o filho dela. Mas esse rapaz se desviou, se tornou um traficante, um bandido, marginal. E o filho dela era um rapaz bom, estudou, estava se formando, né? Um dia, o filho dela estava chegando à escola e esse cara resolveu discutir com o filho dela e o filho dela discutiu com ele. O que ele fez? Tirou o revólver e deu um tiro no filho dela e matou o filho dela. Ficou caído lá no meio da rua. Chamaram ela foi até lá, desesperada, ficou totalmente desesperada e a partir daí a vida dela se transformou. Ela se tomou de ódio por esse homem, mas um ódio mortal. Primeira coisa que ela fazia quando acordava de manhã era desejar mal para ele. Ela queria que ele morresse barbaramente. Ela dizia isso para todo mundo. Eu vivo para ver um dia esse indivíduo caído na rua, morto barbaramente. Eu odeio ele. Isso durou uns 10 anos. O que aconteceu na vida dela? O marido dela, no passar do tempo, não aguentou mais viver com ela. Ela se tornou uma criatura tão amarga, sabe, com aquela coisa, aquela monoideia, desejo de vingança. E tudo da vida dela era isso, era isso. De noite, de noite. O marido não aguentou, abandonou, foi embora. Ela tinha mais 2 filhos, e também não aguentaram mais viver com ela, se afastaram. Todos os parentes se afastaram. Só tinha um pastor lá da igreja dela, e de vez em quando ia na casa dela para conversar com ela, para tentar demover ela desse desejo de vingança, porque ela tinha ficado totalmente doente, totalmente transtornada. O ódio envelheceu ela, sabe? Os vizinhos, era uma pessoa. Quando ela andava pela rua,
era a imagem da amargura. Um dia, uma vizinha que sabia, chegou correndo e bateu na porta dela. Bateu na porta dela. Quando ela abriu a porta, até se surpreendeu, porque nem os vizinhos queriam mais saber dela. A vizinha falou assim: seu sonho foi realizado. Ela disse que, sabe, fulano de tal, foi assassinado barbariamente. Pegaram ele na rua tal, lincharam, sofreu barbaridades, foi morto. Você deve estar feliz agora. Ela ficou parada uns 2, 3 minutos, sabe? Parada, sem reação nenhuma. De repente, ela começou a chorar, desesperadamente. A vizinha ficou estarrecida, ué. Pensei que ela ia dar pulos de alegria. E, de repente, ela falou para a vizinha: ele morreu, mas o meu filho não voltou. Então, ela percebeu que ela tinha vivido em prol daquela desejo de vingança. Na cabeça dela, que já era doente, ela achava que o homem morrendo, o filho dela ia viver. E o filho dela não voltou da morte. Então, ela percebeu, isso ela tudo escreve na carta, e ela destruiu a vida dela em 10 anos. Os amigos, a família, o marido, os próprios outros filhos se afastaram dela, porque não aguentaram conviver com ela. Então ela disse: quando ele morreu, eu não tinha por que ser feliz. Quando ele morreu, eu percebi que a tal alegria que eu acreditava que ia sentir, não senti. Por quê? Porque eu tinha ficado prisioneira junto com ele. Ele morreu, mas quando esse que matou meu filho morreu, ele já estava quase morta também, abandonada, sozinha, doente. E ela disse para o Haroldo de Andrade na carta: o que adiantou eu desejar me vingar quando eu fiquei prisioneira desse ódio e praticamente destruí a minha vida, afastei todos da minha vida. E o meu filho, aí ela falou, né? Acredito que tenha até se afastado de mim também, lá onde ele estiver. Porque eu acredito que Deus Espírito do meu filho aguenta essa pergunta. E aí porque aí ela foi uma casa espírita, e disseram para ela, o filho dela, nesses 10 anos, estava sofrendo muito, que amava o filho demais. Na realidade, ela estava fazendo o filho sofrer com ódio. Então, essa história tem mais de 30 ou 40 anos, 30 anos. Mas eu nunca esqueci, entendeu? Eu nunca esqueci. E tudo que ela falou, mesmo sem ser espírita, é verdade. É verdade. Quem busca a vingança cava 2 covas. E essa mulher se enterrou, se algemou a esse desejo de vingança. E no final, não houve nada de bom para ela quando ele morreu. Nada. Muito pelo contrário, né? Ela estava mais comprometida do que nunca. Porque ela desejou de bom para ela feriu a lei divina. E ela vai ter que responder. Ela que não tinha culpa de nada. Porque não foi ela que matou o filho. Ela foi ser uma boa mãe. Que não tinha culpa de nada. Tinha. Agora tinha. Todo o mal que ela desejou para ele. Ela se comprometeu por ódio a ele. Então, veja que coisa que loucura, né? Voltando aqui a Terezinha, esse vingador é aquele que está no plano espiritual, né? É aqueles espíritos. Ela diz aqui: ele responderá por sua impiedade e crueldade. Então, se você é um vingador aqui da Terra, que está buscando vingança, e alguns aqui na Terra até fazem maldade para as pessoas, né? Joga ácido no rosto das pessoas, que acha que a outra roubou o marido dela, mata a mulher porque a mulher o abandonou e ele não aceita, é um vingador. Ele responderá por sua piedade e crueldade. Então, aí depois ele vai falar do religioso. No caso do religioso aqui, deixa eu só ver aqui um instantinho. Tá. O religioso apresenta-se como zeloso trabalhador de Cristo. É o espírito trevoso que se diz religioso. Apresenta-se como zeloso trabalhador de Cristo.
empenhado na defesa da sua igreja, seja a igreja qual for. Quando é tanto que ela botou igreja entre aspas, ele botou sua igreja entre aspas, querendo se referir a qualquer religião, espírita, protestante, católico, seja bandista, espiritualista, indiano, entendeu? Seja do judaísmo, qualquer um que se diga religioso. Ele busca, né, ser aquele homem duro para defender a sua igreja. Mas o que defende é a sua posição de mando, destaque e privilégios que tinha no mundo corpóreo e quer continuar mantendo no mundo espiritual. Ele quer manter sempre aquele status, né? Alguns deles são meros fanáticos. Estão enganados também por sugestão da falange obsessora. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Agora, esses elementos aqui religiosos, ela está sempre citando o desencarnado, mas nós conhecemos alguns encarnados, né? Se diz o chefe, o grande, né? E está ali, quer manter a sua posição. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Um desses encarnados saiu lá da sua igreja, mas ele sai dirigido não, tem motorista particular, seu carro dele blindado, dentro do carro dele, 3 seguranças fortemente armados, atrás dele vem outro carro blindado, que é a escolta dele, umas 3 ou 4 policiais armados até os dentes. Aí vem os assaltantes para assaltá-lo. E aí o que acontece? Os seguranças dele, fortemente armados, atiram contra os bandidos. Chegou a ferir um. Eu pergunto assim: alguém alguma vez poderia imaginar Jesus caminhando pelas estradas e correndo risco, porque muita gente queria prendê-lo, cheio de seguranças armados, com espadas, lanças? Se ele é o ministro de Deus, ele anda de carro blindado, com vários seguranças armados. Ele teme perder o quê? As posses, as posses terrenas, o status, porque é o que ela diz aqui. Ele se apresenta como zeloso trabalhador de Cristo, empenhado na defesa da sua igreja dele. Não é a igreja de Jesus, é a igreja dele. Mas o que ele defende, na verdade, é a sua posição de mando, destaque, privilégios que tem no mundo corpóreo e quer continuar mantendo o mundo espiritual. Ela está falando do desencarnado, que é religioso, mas nós temos eles aqui. Então, você é um líder religioso andando com carros blindados, cheios de seguranças fortemente armados, que estão dispostos a matar a qualquer um que ameace você? E aonde está aquela frase que diz assim, o 5º mandamento, não matarás, ponto. Então você leva no seu carro e no carro que vai atrás escutando, pessoas fortemente armadas para meter bala de bandido. Onde fica o não matarás, ponto? Não matarás, ponto. Na verdade, para ele não é ponto, é vírgula. Se for um assaltante que vier roubar o meu relógio Rolex de R$ 800, ou o meu carro caríssimo, então é vírgula. Esse eu posso matar. E eu levo vários homens armados com escopeta e de achaquata para meter bala. Então, para ele, não matarás, ponto. Perceberam? E lá no plano espiritual a mesma coisa. Então, ela diz, alguns desses que estão no plano espiritual são fanáticos. E muitos desses que estão aqui encarnados, mandando atirar e matar os bandidos que estão correndo o risco de tirar dele o dinheiro dele,
o relógio de marca dele, quando ele chega no plano espiritual, ele vai ser um desse aqui. Ele vai ser um desse aqui. Vai para essas zonas trevosas. Continuar o que ele fazia aqui. Entendeu? Então, ele diz aqui, alguns deles são meros fanáticos, estão enganados também por sugestão da falange obsessora. Todos eles terão de se reajustar às leis divinas. Os encarnados e os encarnados, os desencarnados e os encarnados. Porque na lei divina não cabe você levar escolta fortemente armada para meter bala em qualquer um. Então, todos eles terão de se reajustar às leis divinas, respondendo os seus desmandos, quer dizer, suas atitudes violentas, e reiniciando a caminhada do progresso. Não é justificado. Não é justificado. É só você pensar. Se eu tenho que seguir o exemplo de Jesus, não cabe. Tudo bem que na época de Jesus não tinha carro blindado, mas tinha exércitos. E alguém acha que se Jesus quisesse, ele não poderia mandar baixar um exército de anjos fortemente armados para protegê-lo? Será que se Jesus quisesse, ele teria sido preso no Monte das Oliveiras? Claro que não. Era só ele pedir, os anjos teriam descido e protegido ele. Mas ele fez isso não. Quando Pedro tentou defendê-lo, ele disse por quê para Pedro? Pedro, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada, morre pela espada. Entendeu? Ele não deu autorização. Isso, Pedro, você está certo. E vocês, os outros, façam a mesma coisa. E chamou o anjo lá do alto para acabar com soldados romanos e soldados judeus do tempo. Não fez nada disso. Não fez nada disso. Eu trouxe um texto aqui, que eu vou compartilhar com vocês, do livro Diálogo com as Sombras, do Emílio de Miranda. Nesse livro Diálogo com as Sombras, no capítulo 17, ele vai falar desse religioso, né, desse grande equivocado, fanático, que quer manter o poder de qualquer maneira. O Hermínio diz assim: é impressionante a elevada participação de transviados religiosos no trágico e doloroso desfile de espíritos em lamentável desequilíbrio nas sessões de desobsessão. Ele está falando dos espíritos que chegam à mesa mediúnica. Multidões de ex-prelados, quer dizer, ex-sacerdotes, debatem-se no mundo póstumo, quer dizer, no mundo dos espíritos, em angústias e rancores inomináveis, que se arrastam, às vezes, pelos séculos. Apresentam-se quase sempre como zelosos, trabalhadores do Cristo. E ele disse aqui uma coisa importante. Eles ficam nessa situação lá no plano espiritual, às vezes, por séculos, quer dizer, 500 anos, 700 anos, 900 anos. E eles se apresentam como zelosos trabalhadores do Cristo, empenhados na defesa da sua igreja. Não é a igreja de Deus, não, é a igreja dele. São argutos, quer dizer, espertos, inteligentes, agressivos, violentos, orgulhosos, impiedosos e arrogantes. Parece terem frequentado a mesma escola do além, pois costumam trazer os mesmos argumentos, a mesma teologia deformada, quer dizer, a filosofia religiosa dele, né, deformada, com a qual justificam seus impulsos e sua tática. Tem os seus temas prediletos, como a cena da expulsão dos vendilhões do templo, é as cenas que eles mais exploram, para dizer que Jesus também foi violento ao expulsar os vendilhões do templo. E não foi nada disso que aconteceu. Que invocam como exemplo de que a violência é, às vezes, necessária e justificável, esquecendo-se deliberadamente das motivações daquele gesto. A vergonhosa comercialização das coisas sagradas e a indústria do sacrifício de pobres animais inocentes. O gesto não é gratuito, nem fica sem explicações. Ao mesmo tempo, escreve Mateus, no capítulo 21, versículo 13, que Jesus os instruía. Mateus escreve dizendo que Jesus instruía os discípulos, dizendo: não está escrito,
Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, entretanto fizestes dela um covil de ladrões. A esse comércio vil estavam associados os próprios sacerdotes, que eles eram os comerciantes do templo. Então Jesus estava falando para eles. Muitos daqueles cambistas e negociantes não passavam de meros testas de ferro, quer dizer, laranjas dos donos da verdade, quer dizer, desses sacerdotes, que eram os donos do dinheiro. Emmanuel informa em Paulo Estevão, no livro Paulo Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Zacarias, o protetor de Abigail, que foi noiva de Saulo, conseguiu, mediante influência de certo Alexandre, devia ser algum sacerdote, né, parente próximo de Anás, que era o grande sacerdote, incluir-se entre os negociantes privilegiados, que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Então, Zacarias, que protegeu, né, durante muitos anos a irmã de Estevão, ele era um desses homens que tinha lá a barraquinha dele do templo. E ele conseguiu, né, através de conversas lá com os amigos. Os religiosos desorientados invocam também outras passagens, bem escolhidas aos seus propósitos, como aquela que o Cristo declara que não veio trazer a paz, mas a espada. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 34. Kardec tratou dessas questões no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a qual deu o título de Estranha Moral. Ainda comentaremos tais problemas quando cuidarmos especificamente das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho de desobsessão. Então, eles usam essa passagem do Evangelho, outra passagem do Evangelho, né? Quando Jesus diz que veio trazer a paz, mas a espada, para justificar a violência. Só que Jesus não estava falando dessa violência. Era outra ideia, mas eles aproveitam disso. O grande problema desses queridos companheiros desarvorados é o poder, lá no plano espiritual e aqui na Terra. Quase sempre exerceram nas organizações religiosas a que se filiaram, vida após vida, quer dizer, eles vivem lá, às vezes, séculos, posições de mando e destaque. Estão acostumados a dominar os outros, não a si mesmo. Não estão procurando dominar suas paixões, mas dominar aos outros, pois tudo se permitem, desde que os objetivos que escolheram sejam alcançados. Constituem equipes imensas que se revezam na carne e no mundo espiritual. Não falei que muitos deles estão aqui encarnados? Tem um grupo aqui encarnado que amanhã vai desencarnar. E vão lá para essas zonas trevosas, onde eles ficam. E outro grupo que está lá, vem e encarna aqui. Então, uma hora ele está encarnado aqui, fazendo a mesma coisa que ele faz lá no plano espiritual. Depois ele sai daqui e volta para lá. Então, eles ficam se revezando, né? Então, eles constituem equipes imensas que se revezam na carne e no mundo espiritual, mantendo estreito intercâmbio, porque também se revezam no poder aqui e lá. E por isso suas organizações sinistras e implacáveis parecem eternizar-se no comando de vastas massas humanas, encarnadas e desencarnadas. Então, se esse sujeito está aqui, fazendo coisas que até Deus duvida e a gente vê eles fazerem, no desdobramento do sono, eles entram em contato, vão visitar lá, no lugar de onde eles vieram, e entram em contato com aqueles companheiros que estão lá. Se fortalecem e voltam. Quando despertam, continuam a fazer os desbandos aqui. Então, o que está aqui vai buscar ajuda dos que estão lá. E os que estão lá buscam ajudar os que estão aqui. Por isso que parece que esse negócio não acaba. Todo dia aparece um novo, um líder, que se diz líder religioso novo, fazendo coisas terríveis, roubando, como dizia Jesus no Evangelho, o dinheiro das viúvas, dos inocentes, das crianças, para comprar casarões, mansões, aviões, carros blindados, joias, relógios de marca, fazendas, iates, e viverem, né, nadando em muito, muito dinheiro que ele retirou de quem pouco tinha e que acreditou nele. Pouco fica para as ações sociais da igreja.
grande parte fica para as contas bancárias que eles têm nos paraísos fiscais. O intercâmbio à noite, aqui, ó, quando eles dormem, estão encarnados, quando se acham parcialmente libertos, os encarnados, intenso, realizam-se reuniões para debate entre encarnados desdobrados e desencarnados, estudo e planejamento. André Luiz nos dá uma pequena amostra dessa atividade no livro Libertação, no capítulo Observações e Novidades. Não mediste ainda, diz Gúpio, que é o instrutor de André Luiz nessa obra Libertação, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, no plano espiritual, né, se planejam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Então, lá, eles planejam coisas terríveis para fazerem acontecer aqui na Terra. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Prestaram bem atenção 3/4 da população encarnada na Terra, ou seja, 3 pessoas em cada 4. A cada 4 pessoas, 3 pessoas, isto é, 75%, se reúnem no plano espiritual. André não fala especificamente de reuniões promovidas por religiosos, mas estas são ativas, frequentes e tenebrosas. O André Luiz não está falando das reuniões feitas por esses religiosos trevosos, mas o Hermínio de Miranda diz que há muitas dessas reuniões dos religiosos, e elas são ativas, frequentes e tenebrosas. Comparecem eles a essas reuniões, investidos de enorme autoridade, aqueles que a conquistaram pela ardilosa sagacidade, pela prepotência e total desinteresse pelos aspectos éticos das questões envolvidas. Aquele que se intromete em seus afazeres e tenta impedir a realização de seus planos criminosos. Esse precisa estar muito bem preparado, vigilante, guardado na prece e assistido por espíritos do mais elevado teor vibratório. Ao longo de muitos séculos de intriga política e do exercício da opressão e da intimidação, esses pobres ministros de Deus, né? Porque vai sofrer. Esses pobres, esses que tentarem, vão sofrer, esses que tentarem combatê-los. A organização visitada por André Luiz era uma enorme cidade das trevas, quando ele foi com Gúbio, né? Era dirigido por um ex-papa, cuja libertação é o tema central do livro. Então, nesse livro Libertação, eles vão falar sobre um ex-papa, que era um elemento desse, tá? E que eles conseguiram, no final, libertá-lo. Então, ao longo de muitos séculos de intriga política e do exercício da opressão e da intimidação, esses pobres ministros de Deus desenvolveram, quando ele, na realidade, ele está falando pobres ministros de Deus, está falando desses trevosos, né? Que eles acham que são grandes ministros de Deus, mas na realidade são pobres, pequenos, mesquinhos ministros de Deus. Eles se acham ministros de Deus, né? Então, esses seres desenvolveram a apurada técnica de trituração, dispõem de recursos extremos e não hesitam em empregá-lo, tá? Não hesitam em empregá-lo, desde que atinjam seus fins. Para eles, todos os recursos são válidos. Conservam no mundo espiritual, prestem atenção, seus paramentos, suas roupas de religiosos, suas joias
e todos os símbolos de suas posições. Vivem em construções, olha aí, entre aspas, suntuosas, quer dizer, luxuosas e soturnas. Sentam-se em tronos, cercam-se de áulicos, quer dizer, quase escravos, prontos a executar-lhes o menor desejo. Celebram suas missas, seus cultos, pregam sermões, mantendo o ritual pomposo, semelhante ao que da terra, e meramente exterior, tal como faziam aqui na terra. Vamos lembrar, quando ele diz aqui, ó, que eles conservam no mundo espiritual suas roupas, né? Suas joias, todos aqueles símbolos, suas posições. Porque lá no livro A Gênese, no capítulo 14, item 14, o capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec é o capítulo que tem por título Os Fluidos. Lá no item 14, diz assim: basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa seja feita. Então, quando eles chegam ao plano espiritual, a primeira coisa que eles pensam é que em manter tudo aquilo que eles tinham aqui. E eles criam fluidicamente tudo isso, né? Eles criam tudo isso para que eles possam manter-se naquela posição que eles acham que merecem estar, né? Então, gente, vejam a situação desses companheiros, que são nossos irmãos. Veja a situação em que eles vivem. E eu pergunto, não tem muitos deles aqui na Terra? A televisão apresenta um monte deles, né? Eles estão envolvidos também na política, também são envolvidos na política, dando apoio aos que eles consideram seus líderes, que, na realidade, o que eles querem é que esse tal líder dê para ele mais condições para ele continuar explorando o pobre coitado. O que eles querem é isso. Quando esse líder de apoiá-los, sabe o que eles fazem? Começam a criticar esse líder. Eu vi outro dia um desses, que ele há muito tempo ele vem, ó, só dando aquele apoio, apoio, apoio. De repente, esse líder fez algo que ele não gostou e parou de dar apoio a ele. Nossa! Ele foi para as redes sociais, mas ele esculhambou esse líder aí político que deu apoio a ele. Falou mal até da família do líder, do chefe político aí, do político. Não poupou, além de falar mal do político, que tinha passado a mão na cabeça dele durante muito tempo e facilitado a vida dele, ele não se contentou com isso. Falou mal também dos filhos, da mulher, de todo mundo, da família toda, mostrando, na verdade, quem ele é. Como o outro parou de molhar a mão dele, virou-se inimigo dele. E ele fez, olha, um desagravo. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Porque vive assim, do toma lá, dá cá. Eles não têm verdade, na verdade, eles não têm essa coisa de eu estou aqui fazendo isso em amor ao meu próximo, não. O próximo dele é a família dele e é ele mesmo. E se enchem de dinheiro, de posses. Na realidade, esses indivíduos eles estão ligados a outros iguais a eles lá no plano espiritual. E eles ficam intercambiando. Agora, quando ele desencarnar, para onde ele vai? Para encontrar com aqueles que eles têm afinidade. E os que estão lá vão vir para cá. E vão ser o quê? Apoiados por eles. Então, os guias deles são esses. Então, você vai ter esses indivíduos aqui encarnados e desencarnados. E tem alguns, porque dizem, né, que a maldade chega a um ponto que ela se estampa no rosto da pessoa. Tem alguns que, quando começa a falar, você olha, parece que você já vê aqui, ó, no rosto dele, quem ele é. Parece que o que está por trás dele, né, na realidade, o perispírito dele já é totalmente deformado. Mas, como ele está encarnado,
O teu rosto é tua máscara. Mas tem uns que essa maldade já é tanta que parece que passa. Tu olha para o sujeito assim, tu chega a se sente assim, meio, nossa, esse sujeito, né? Aí você diz aquele ditado, meu santo não foi com o santo desse sujeito. A gente não diz isso. Meu santo não foi com o santo desse sujeito. E quando ele começa a pregar, você sente que a palavra dele, você pode nem saber da vida dele, mas você sente que a palavra dele é falsa. Você ouve o que ele diz, você diz assim, sei não, sei não. Essa voz, esse jeito, sei não. Isso parece ser o vigarista, o hipócrita. Na maioria das vezes é. Porque o que ele traz dentro dele é tão forte, e passa para as pessoas. Passa para as pessoas, entendeu? Já é como o suor, quando você faz muito exercício, o suor não sai pelos seus poros. É como se a maldade dele saísse também pelos poros dele. E você sentisse. E você não se sente bem perto dele. Sabe? Você não se sente bem. Não importa que religião, porque eles estão em todas as religiões. Não é só na religião católica, não. Eles estão em todas as religiões. De vez em quando estoura um escândalo aí. Aí é o espírita, é o protestante, é o indiano, é isso e aquilo outro. Aí você diz, nossa, ali também tem, tem. Porque eles reencarnam em todas as religiões. Ah, e aqueles líderes muçulmanos? Tem também. E todos eles têm. Aqueles que mandam as mulheres usar aquela burca, né? Porque tem que esconder, não entendeu? Eles também, tem sempre. Em todas as religiões você vai encontrar esses espíritos. Aqui na Terra e no plano espiritual. Então a gente tem que estar muito atento, né? Aí agora ela vai falar dos auxiliares dos obsessores. Porque como não fosse suficiente o cara ser ruim, ele ainda tem os ajudantes, né? Ainda tem os ajudantes. Ela diz aqui, a mão dos espíritos obsessores da falange agem muitos outros espíritos, por quê? Foram por ele subjugados e não sabem reagir. Enquanto ele estava aqui na Terra, ele foi tão submetido à pressão, foi tão escravizado, foi tão que quando ele chega no plano espiritual, ele não consegue ter independência. Ele continua ali, atrás do sujeito, com medo do sujeito, fazendo o que o sujeito manda ele fazer. Ou recebem algo em troca do que fazem. Ah, também tem aquele. Aqui, quando eu estava encarnado, eu era ajudante dele e ele me dava bons presentes. Ele me pagava bem. Lá no plano espiritual, vou ficar perto dele de novo, vou colar com ele de novo. Porque ele vai continuar aqui, me presenteando, né? Me recompensando. Ou então, são auxiliares deles porque gostam do mal que fazem, mesmo nada de pessoal tendo contra a vítima. Porque muitas vezes esse auxiliar é quem executa. É igual um matador. De repente, um cara poderoso aqui na Terra. Ele tem um inimigo. Não é ele que vai pegar a arma e vai lá matar o sujeito. Ele contrata alguém. Né? Ele contrata o matador. Então, o sujeito vai lá e mata aquele que ele mandou matar. O matador ele não tem nada contra a pessoa, mas ele foi contratado pelo outro. Ele mata. Ele mata porque o cara paga bem, gosta de matar. E o cara que é matador, gosta de matar. Ele junta, né? Como diz o outro, o bom com o prazer. Vai ganhar uma boa grana, gosta de fazer aquilo que está fazendo. Então, às vezes, ele é auxiliar por isso também. Ou também por pura inveja de quem está bem. Né? Ele é o auxiliar, mas ele tem inveja de alguém. Aí o chefão diz, vai lá e destrói aquele. Ele tem inveja daquela cara, daquela pessoa, então ele vai lá destruir a pessoa. Então esses são os auxiliares, o famoso mandado. Então ele tem várias razões, ou porque ele é subjugado pelo outro, ou porque ele gosta do que o outro paga para ele, ou ele gosta da maldade também, ou ele tem inveja das vítimas. Como todos nós, esses auxiliares responderão
pelo mal que fizerem, mas também receberão estímulo e ajuda para se regenerarem. Então, às vezes, o pessoal diz assim: eu não tenho culpa de nada, não. Eu só cumpri ordens. Quem tem culpa é quem mandou fazer. Não. Tem culpa quem planejou, tem culpa quem é cúmplice do planejamento, tem culpa quem executou. Todo mundo tem culpa. E todos vão ter que responder pelo seu crime. Agora, todos eles também terão direito a receberem a orientação da doutrina, do evangelho, para se regenerarem. E todos se regenerarão. Ninguém vai ficar perdido, esquecido lá nas furnas do mal. Todos serão um dia Cristos, por mais difícil que ainda seja para a gente entender. Então, vamos aqui no magnetizadores e hipnotizadores. É o último item de hoje, né? Vamos lá, ele diz assim, a Terezinha Oliveira, né, que vai dizer: aponta em Delmiro de Miranda certa classe de obsessores, que ela está se reportando ao livro Diálogo com as Sombras, que se dizem magos e feiticeiros, agindo com técnicas e recursos especiais de sugestão, de influenciação, de impregnação de substâncias e objetos. Eu pergunto, só tem desencarnado? Não, infelizmente não. Nós temos aqui na Terra muita gente encarnada que trabalha com magia. Não pense que isso não existe. Existe sim. É chamado Goécia. Tem muita gente praticando magia na Terra. Eles entram em contato com os espíritos do mal, do plano espiritual. E fazem magia. Tem lance de pegar uma peça de roupa da pessoa, essas coisas todas aí. Isso existe. Aqui na Terra encarnado. Tá? Os efeitos que possam causar serão sempre resultantes da ação do pensamento e da vontade sobre os fluidos. Nós vamos estudar isso no livro dos médiuns de hoje. E, se eu não me engano, eu só vou dar o spoilerzinho aqui da questão, é a questão 74, que é uma questão muito grande, tá? É uma questão que tem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ela tem mais de 20 itens, ela tem 25 itens. Nós vamos estudar isso hoje no livro dos médiuns. Mas vocês podem até escrever aí, ó. Os efeitos que possam causar serão sempre resultantes da ação do pensamento e da vontade sobre os fluidos. Bota aí um asterisco e bota assim, ó. Livro dos Médiuns, 74, item 74. Vai tratar disso, que é o nosso estudo. Por isso que eu digo que o planejamento aqui do nosso estudo é bem feito, hein? É o nosso estudo de hoje do Livro dos Médiuns. E serão nosso pensamento e vontade voltados para o bem, que conseguirão evitar esses efeitos ou superá-los. Quer dizer, se é o pensamento e a ação da vontade sobre os fluidos que promovem esse mal, bem é o nosso pensamento e nossa vontade voltado para o bem, que vai acabar com esse mal e que vai nos ajudar a vencer esse mal. Então, a gente vê que o pensamento e a vontade vai depender de quê? Da moral da pessoa que vai acionar isso. Se a pessoa que for acionar isso for boa, ela vai usar o seu pensamento, a sua vontade, bem. Se ela for mal, ela vai usar seu pensamento e vontade, mal. Agora, terá que responder por tudo isso. Terá que responder por tudo isso. E para a gente encerrar, eu trouxe esse texto aqui, ó, do livro Diálogo com as Sombras. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, papai, esse aqui. Magnetizadores e hipnotizadores. Livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Capítulo 22. Magnetizadores e hipnotizadores.
São amplamente utilizados nos processos obsessivos os métodos da hipnose e do magnetismo que contam, no além, com profundos conhecedores e hábeis experimentadores dessas técnicas de indução, tanto entre os espíritos esclarecidos e despertos para as verdades maiores, como entre aqueles que ainda se debatem nas sombras de suas paixões. Então, os espíritos do bem também usam do magnetismo, do hipnotismo, para auxiliar aqueles sofredores. Lá como entre os encarnados, olha aí, lá do plano espiritual e aqui, os métodos são os mesmos. A incumbência de importância secundária basta uma indução superficial, mas para os procedimentos mais elaborados, os hipnotizadores do espaço utilizam recursos extremamente sofisticados. São espíritos altamente inteligentes. Nos atos mais complexos do espírito, ensina André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, para que haja sintonia nas ações que envolvam o compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos, quer dizer, unidos, moralmente, ligados moralmente um ao outro, nos recessos da afinidade profunda. É claro, pois, que nisto, como em quase toda a problemática espiritual, vamos encontrar o mesmo dispositivo da sintonia vibratória. Então, o indivíduo tem que estabelecer a sintonia, né? Você tanto aprecia, também trabalha no mal, você é uma pessoa que está sempre ligada ao mal, a atos de vingança, você acaba estabelecendo sintonia com esses espíritos. Os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer, para ajudar, para aliviar, para corrigir desvios. Os desajustados, os desequilibrados, usam, né, dessa hipnose para dominar e punir. No livro Memória de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, o autor espiritual, Camilo, né, oferece exemplos desses trabalhos redentores, em que espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados movimentam com enorme respeito e carinho os arquivos da mente por métodos hipnóticos e magnéticos. Vou dar um salto aqui. Continua aqui, Hermínio. Seja qual for, porém, o processo, e não podemos aqui fazer estudo mais profundo e extenso do fenômeno, os hipnotizadores das trevas acabam por alcançar o domínio de suas vítimas, depois de obterem aceitação de que nos fala Benheim, mesmo que forçada. Para isso, manipulam com extrema habilidade os dispositivos da culpa e da cobrança. Ora, se eles estão trabalhando, manipulando os dispositivos da culpa e da cobrança, é porque aquele que está sendo atingido está devendo, né? Tem lá seus problemas, cometeu seus equívocos. Ou seja, a própria lei de causa e efeito. O espírito culpado, aquele que está sendo atacado pelo trevoso, convencido dessa culpabilidade, cede e entrega-se. Porque aquele que cometeu o erro, ele carrega na sua consciência a culpa. E o outro vai se aproveitar dessa culpa que ele tem e vai trabalhar em cima dela, convencendo você de que você é culpado e que, por isso, você tem que ser castigado. Temos presenciado alguns casos dramáticos nesse campo, diz Hermínio. Já lembramos alguns, quer dizer, em outras partes, neste livro, aquele companheiro desencarnado que, mesmo depois de resgatado e posto a salvo da faixa vibratória e seu hipnotizador, recaiu sob seu domínio, por causa de sua própria vigilância. Então, teve um companheiro que foi resgatado pelas equipes do bem, tratado, levado para outros lugares para continuar o tratamento, mas aí ele se tornou invigilante. O que aconteceu? Os espíritos do mal chegaram a alcançá-lo novamente. Mesmo incorporado ao médium, esse espírito que caiu, né, da invigilância, mesmo incorporado ao médium, este irmão não se furtava com facilidade à terrível influência de seu perseguidor. Então, mesmo incorporado ao médium, dando a comunicação,
ele era alcançado pelo obsessor, que em nossa presença, diz Hermínio, tentava induzi-lo a arrastar toda a sua família ainda encarnada à desencarnação, sugerindo-lhe ideias de ódio, vingança e morte. Então, o espírito estava ali dando comunicação através do médium. Mas ele, por invigilância, se ligava aos obsessores. E eles ficavam em cima dele, sugerindo a ele ideias de ódio, vingança e morte. O pobre irmão, o espírito, né, que estava ali dando comunicação através do médium, repetia incessantemente: odeio minha mãe, odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio meu irmão, matar minha mãe, matar meu pai. E assim por diante, sem parar, pois não apenas a sugestão se lhe ia implantando cada vez mais à vontade, como ainda falando continuamente, tá? Ele era impedido de ouvir as observações do doutrinador. Então, eles ficavam repetindo isso na mente dele para ele não ouvir o que o doutrinador estava dizendo para ele. Aí aqui, ó, com frequência, também os hipnotizadores procuram atuar sobre os membros encarnados do grupo mediúnico, lançando bases de induções preliminares a serem desenvolvidas depois, durante o desprendimento do sol. Então, eles, na mesa mediúnica, vão plantando sementinhas de ideias na mente dos médiuns, tá? Ou mesmo durante a vigília, durante o dia. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Mas por que eles conseguem fazer isso? Plantar a sementinha da ideia deles na mente do médium quando ele está na mesa mediúnica ou quando ele está na casa dele ou no trabalho dele. Porque o médium fica invigilante. E aí abre o caminho para que eles cheguem. Tá? Então não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Nada os detém. E para eles, tudo é válido, desde que alcancem os resultados que eles desejam. Então, gente, eles não respeitam ninguém. Eles tentam de tudo. Por isso Jesus falou: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque nós, como vivemos no planeta ainda de provas e expiações, como somos espíritos ainda, né, perfectíveis, que estão buscando caminhar, nós escorregamos muito ainda. Escorregamos muito ainda. Ainda não temos aquela fortaleza, entendeu? De vez em quando a gente pimba. E é nessa hora que você pimba que ele pimba também você. É nessa hora que a gente escorrega que ele... Deixa comigo que eu seguro. É nessa hora. É nessa hora. A gente vê, às vezes, desgraças acontecendo nas ruas. Por um simples encostou no meu carro. Cara, dá aquela escorregada, sai do carro furioso e vai até o outro carro. E lá ele mata o outro motorista. É justamente na hora que ele se encheu de fúria que o outro chega e diz: é agora que eu vou perto. Aí o outro vai, ó, acopla em você e insufla aquela raiva que está em você, porque a raiva está em você. Se você não tiver raiva, tudo vai para o lado do carro, gritando que vai matar. Mas você tem, acontece aquilo, você pula do carro cheio de ódio. Aí ele, ó, e como fala, pula em você. E diz: ele mata ele. Aí você vai e mata. Aí você mata, ele sai. Ele conseguiu o que queria. Destruiu a tua vida. Destruiu a da tua família. Agora ele está satisfeito. Por isso Jesus falou: vigiai e orai para não cair em tentação. Esse orar, vigiai fica atento, porque basta uma escorregadinha para você destruir a sua vida. Às vezes eu fico vendo na televisão, né? Pessoas, eu digo assim: será que esse indivíduo, quando acordou de manhã, ele pensou assim: hoje eu vou acabar com a minha vida? Será? Não. Já saiu de casa, uma boa, foi trabalhar, rindo, encontrou com um colega, fez piadinha. Estava tudo maravilha. Como diz o outro, estava tudo céu de brigadeiro.
de repente, acontece a coisa mais boba do mundo. Coisa boba. Alguém que empurrou, pisou no pé dele, deu uma fechada nele no trânsito, ou falou uma besteira para ele. Aquilo é o suficiente para despertar nele essa fúria que ele ainda tem dentro dele. E é aquilo que os obsessores querem. Vão pegar aquilo e vão alimentar. E como você está em vigilante, vai fazer o que eles querem. Depois, quem todo dia não vê uma história dessa? Às vezes, eu fico vendo. Outro dia eu vi um caso desse, eu fiquei com pena do sujeito. O outro que ele matou estava lá, com o corpo estendido no chão. O outro que ele matou já tinha matado, o corpo do outro estava estendido no chão. E ele paradão lá, sendo seguro pelo pessoal. E eu olhei para ele, assim, mostrou na televisão, eu fiquei assim, eu tive pena dele, piedade, deve ter pena, compaixão dele. Falei, meu Deus, será que esse indivíduo está pensando agora? Ele deve estar pensando agora, eu destruí a minha vida. Por que eu destruí a minha vida? Eu acabei com a minha vida. Acabei com a minha vida. E hoje, quando ele acordou de manhã, estava tudo bem, maravilhoso. Há 5 minutos atrás, ele estava dentro do carro dele, escutando uma música, numa boa, fazendo planos. E 5 minutos depois, ele está destruído. Vai passar 30, 40 anos numa prisão. Porque, por causa de 1 minuto de invigilância. Entendeu? Eu fiquei olhando para ele, eu tive compaixão. Eu falei, meu Deus, acabou com a vida dele. Acabou. Por uma coisa tão tola. Deve estar, sabe? Por isso que muitos se suicidam. Para completar o quadro de terror. Porque ele fica tão horrorizado com a forma como ele destruiu a vida dele, que ele mesmo não aguenta. Aí eu lembro de Judas Iscariote. Quando a ficha cai, como é que eu fiz isso comigo? Que eu fiz primeiro com ele, o outro com ele. Como é que eu acabei com a minha vida? Assim, de repente, eu cheio de planos. Aí a mente da pessoa, a pessoa já está fraca, sensibilizada. Aí eles vêm de novo. É isso, se mata, se acaba mesmo, não vale a pena viver. Aí a pessoa já está despencando, acaba se jogando no abismo e tira a própria vida, porque não aguenta enfrentar o quê? A lei que vai reagir sobre ele. Então a gente tem que estar. Ninguém está blindado contra isso. Aquele que disser assim, comigo isso não acontece, opa, está um passo da destruição. Por isso que Jesus diz: vigia a hora, se agarra com Deus. Quando alguma coisa assim se aproximar de você, pensa. Por isso que o Chico dizia: enche a boca de água. Lembra? Para não responder. Né? Que adianta? Qual o problema dele chamar, dizer que você é feio, gordo, covarde, 4 olhos? Deixa ele dizer o que ele quiser. Você sabe que você não é. Mas está dizendo para o Brasil inteiro saber. O problema dele. O que é importante é que eu saiba que não sou. Deixa o Brasil saber. Amanhã vai ter outro. Vai ter outro sendo esculachado, esculhambado. Aí o mundo vai esquecer de mim e vai focar no outro. Porque toda hora tem alguém sendo esculhambado. Não é? Toda hora tem alguém, eu não vou ser o primeiro, também não vou ser o último. Deixa para lá ele falar o que ele quiser. Mas o fulano vai acreditar. O problema do outro que acredita. O importante é que eu saiba a verdade. Eu não vou destruir a minha vida porque alguém pensou isso, falou aquilo. Minha vida é mais valiosa. Então, por isso Jesus falou, vigia e ora. Né? Deixa essas. Muitas vezes essas coisas acontecem pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Não, mas ele não pode falar isso de mim. Deixa ele falar de quem ele quiser, é problema dele, não é problema meu. Eu não posso me deixar destruir por causa disso. Entendeu? Não posso. Lembrando sempre Jesus, embainha a tua espada. Porque quem vive pela espada é morto. E a espada não quer dizer só uma arma, não. A espada também pode ser a nossa palavra. A nossa palavra pode ser uma espada para ferir, para matar o outro.
O nosso pensamento também pode ser uma espada. Quando a gente planeja o mal para o outro, é uma espada, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse ponto aí? Eu achei interessante, no Diálogo com as Sombras, né? Acho que foi, quando fala dos recursos altamente sofisticados. É essa capacidade de indução, né? Esse hipnotismo que faz, como ele deu o exemplo, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, esses assassinatos aí de família, que é uma coisa bárbara, né? É exatamente isso, é essa sofisticação. Que a gente fica achando que é uma coisa assim, um aparelho. Não, é essa, é minando, minando, minando. Então, ele Até, está utilizando algo que você tem, que a pessoa tem. sim, Porque se a pessoa não tiver essa sintonia com ele, ele vai falar é, certo, que a pessoa não vai se estabelecer sintonia. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque são coisas terríveis que a gente vê acontecer. Por isso que a gente tem que sempre rezar, Senhor, livrai-me desse mal, livrai-me desse... e buscar por onde se autoeducar para que você possa estabelecer, sim, sintonia com os espíritos bons, cada vez mais, e se afastar desses espíritos trevosos, que estão, lembrando sempre, encarnados e desencarnados. Porque às vezes a gente pensa que eles estão só no além, mas eles estão aqui. Muitos deles estão aqui, porque né? eles estabelecem essa comunicação com aqueles que se associam a eles. E amanhã eles vão É, exatamente. estarão aqui. E continua Vai continuar. sempre visando prejudicar alguém, né? Mas um dia isso acaba, isso é temporário. E todos irão se converter ao Cristo, aos ensinos do Evangelho. Bem, gente, semana que vem, dia 6, bota aí, 6/12, vai ser o título: Como são em verdade os espíritos obsessores? Como são em verdade? Bota aí, 6/12 de 24. Então, vai falar agora como eles são na realidade, né? E a gente já sabe, grandes sofredores. Bem, gente, vamos dar uma paradinha aí de 15 minutinhos. Quando for assim, 5h40, a gente retorna para o estudo do livro dos médiuns, que nós vamos falar sobre a forma como eles utilizam esses fluidos para fazerem o que eles fazem, né? Então, a aula está bem conjugadinha, uma ligadinha à outra. Então, vamos dar uma paradinha. Carmen, eu vou passar para você, tá? Eu vou deixar para o final, porque pode ser que não dê tempo. Vamos dar uma descansadinha, beber uma água, daqui a pouco eu de volta para o estudo do livro dos médiuns.